Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês por que uma pessoa comete uma ação de intolerância contra um símbolo religioso. E por que isso acontece? Exatamente porque, pelo fato de fazer parte de uma religião hegemônica, a pessoa acha que aquela religião é a tradicional. Faz parte da tradição, faz parte da maioria. Aquilo é visto como o normal, como a normalidade. Os outros grupos são grupos hereges, são grupos que não são verdadeiros, são grupos que devem inclusive ser combatidos. Por isso que facilmente uma pessoa comete uma ação de intolerância contra um símbolo religioso. Agora, aqui há uma coisa interessante. Em geral, as pessoas têm uma reverência em relação a um símbolo religioso. Quando uma pessoa passa por um símbolo religioso, seja ele de qual for o grupo, em geral as pessoas agem com uma certa reverência em relação àquele símbolo, exatamente porque eles entendem que aquele símbolo faz parte de um grupo religioso, e simplesmente pelo fato de fazer parte de um grupo religioso, a pessoa entende que ali está a presença do divino, ali está a presença do sagrado, ali reside, ali existe uma força, uma energia que está presente naquele lugar. E muitas vezes as pessoas até acham que essa energia, essa força atinge aquela área e atinge até mesmo as pessoas que passam por ali, ou que param naquele local, naquela esfera, que contempla aquela esfera sagrada. Mas então, se as pessoas em geral têm essa reverência e esse respeito pelos símbolos religiosos, por que então que alguém cometeria uma ação de intolerância contra um símbolo religioso? Não parece uma incoerência? De fato parece uma incoerência, mas para que você cometa uma ação de intolerância contra um símbolo religioso, é necessário que você desqualifique esse símbolo, é necessário que você demonize esse símbolo, é necessário que você rebaixe esse símbolo a uma condição para que ele não signifique mais nada na sociedade. Ou então, você desqualifica esse símbolo a ponto dele ser visto como uma coisa má, como uma coisa maligna, como uma coisa ruim, e por isso então ele deve ser combatido. E é em geral isso que acontece com os grupos mais radicais, com os grupos mais fundamentalistas. Eles acham que aquele símbolo, pelo fato de estar naquela área, naquele local, ele não só representa a divindade que está ali presente naquele símbolo, mas também existe ali a presença de uma energia, de alguma coisa que pode causar mal para as pessoas que vão até ali, que as pessoas que passam por aquele local. Então, agindo desta forma, a pessoa justifica a ação de intolerância contra aquele símbolo. Por isso que muitas vezes há pessoas que invadem um terreiro, uma casa de religião, ou mesmo uma igreja, ou mesmo um símbolo de qualquer outro grupo religioso, e eles destroem, eles quebram, às vezes até tocam fogo naquela casa, naqueles símbolos que estão ali, porque eles já fizeram essa parte de desconstrução daquele símbolo. Além disso, alguns grupos religiosos costumam entender a realidade como sendo uma batalha espiritual. Existem as forças do mal, as forças do bem. As forças do mal, tanto as forças do mal como as forças do bem, elas estão simbolizadas em muitas coisas. E para que eu possa enfrentar esses símbolos, essas forças do mal, é necessário que eu crie uma esfera, uma atmosfera de batalha espiritual. E essa batalha espiritual
ela age, ela é pensada, inclusive, com termos do mundo militar. Então, o fiel, ele se sente um soldado, ele acha que ele vai para a batalha, ele pensa que ele tem que usar uma armadura, um escudo para combater aquele inimigo que ele entende que é o herege, que é o satânico, que é o mal, e que está presente não só nos ensinos dos grupos religiosos, mas também nos símbolos que aparecem na sociedade. Por isso ele justifica que ele deve combater, que ele deve destruir, porque na verdade ele está destruindo o mal, ele está fazendo um bem para a sociedade quando ele combate o herege, quando ele combate aquele símbolo que é um símbolo de alguma coisa que está espalhando a mentira, que está espalhando a heresia, enfim, que não faz parte do mundo religioso em que ele pertence. Mas como eu falei, isso geralmente acontece em sociedades em que há uma hegemonia religiosa, porque quando existe uma hegemonia religiosa, o fiel entende que aquela hegemonia, ela é a normalidade, ela é o padrão, e todo mundo tem que se enquadrar nesse padrão, senão ele está fora, ele não é visto como algo normal. Além disso, o fiel de um outro grupo religioso, ele entende que a sua divindade, ela é a mais importante, ela é a maior, ela é a única. Então, por isso, ele tem que combater as outras expressões religiosas, as outras divindades, porque essas divindades são vistas como divindades menores, divindades inexpressivas, divindades que na verdade fazem parte de um panteão que tem como objetivo expressar o mal, divulgar o mal, fazer o mal. Então é necessário ele desqualificar também a importância dessa divindade, porque desqualificando a divindade, ele coloca a sua divindade como sendo a melhor, a maior, a única, a mais importante, a mais sagrada, a mais poderosa, e que por isso então ela pode combater, ela tem poder para combater as outras e vencer as outras. E aqui a gente tem uma briga entre divindades, um combate entre divindades, né? O fiel então passa a acreditar que a sua divindade, por ser maior, mais poderosa, pode vencer essas divindades menores. E é por esse motivo também que muitas vezes ele não tem receio de cometer nenhuma ação de intolerância contra um símbolo religioso, porque ele acha que a sua divindade, por ser maior e mais importante, ela é utilizada, ela é vista como um antídoto para combater o mal que poderia vir daquela divindade maior ou daquela divindade simbolizada naquela imagem, naquele símbolo, enfim, naquilo que está ali, naquele local. Nesse sentido, a divindade é vista como uma proteção. Ela protege o fiel das possíveis ações que aquela outra divindade poderia fazer contra ele. Nesse sentido, a divindade funciona como uma forma de proteção. Eu me protejo contra a possibilidade de ação daquela divindade contra a qual eu cometi uma ação de intolerância religiosa. Porque o fiel entende que a sua divindade é maior, é mais poderosa, e por isso nada pode acontecer com ele. Evidentemente que aqui eu estou apenas querendo dar uma explicação por que isso acontece, mas claro que essas ações são ações que devem ser combatidas, são ações criminosas, são ações que devem ser desconsideradas, porque não faz parte de uma sociedade civilizada e não faz parte de uma sociedade em que a gente prega a solidariedade,
a unidade e a valorização da diversidade religiosa. Então, pessoal, essas eram algumas questões que eu queria trazer para a nossa reflexão. Espero que possa ajudar nos futuros debates. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá.